Buenos amigos, acá Nunes, estamos começando mais um Cachorro Solto. Cachorro solto. Nós estamos literalmente começando mais um Cachorro Solto, né? Parte da programação aqui do Cão de Cristo Show. É esse programa, né? Chamado Cachorro Solto, onde basicamente eu deixo as minhas experiências de vida fluírem em pensamentos aqui, né? Basicamente minha cópia do Saco Cheio Podcast. Ok? Mais uma vez, eu torno a dizer que isso aqui é uma imitação daquilo que já deu certo para outras pessoas. Então, não me culpem, cara. Não me culpem o mensageiro, né? Culpem sei lá quem. Mas assim, literalmente, apesar de ser o Cachorro Solto do episódio 1, essa é literalmente mais uma vez que eu estou aqui gravando o episódio do Cachorro Solto, porque o primeiro episódio que eu gravei, extenuei pensamentos que, modéstia à parte, resultaram num vídeo bem maneiro. A porra do OBS não tava gravando meu microfone, e daí eu só fui me dar conta disso depois que eu passei 1 hora da minha miserável vida falando aqui pra câmera. E daí, quando eu vou ver o resultado, a porra do vídeo tava sem som. Sei lá se eu tinha mutado por qualquer motivo. Na outra vez que eu usei o OBS, impossível. Ai, daí eu me fudi. Enfim, mas é isso, né, cara? Eu sou um cara que a frustração me trava. A frustração me trava. Eu demorei a sentir frustração na minha vida, mas no momento que eu senti o gosto da frustração, eu percebi que aquilo ali simplesmente impactava a minha vida de uma maneira tremenda, sabe? Então, é muito difícil, sim, continuar andando depois que o teu plano ele não sai exatamente como tu planejava, entende? É complicado, mas vamos lá, né? Mais uma vez. Então tivemos aí, né, conclave hoje. Hoje, inclusive, não falei o dia. Hoje é dia 8 de maio de 2025. E estamos aí vivenciamos hoje, né? O conclave, ou melhor, o fim do conclave e a eleição do novo Papa, que é aí o Papa americano, né? Papa Leão XIV. E assim, velho, eu confesso que, apesar de não ser certo, eu fiquei triste e com um sentimento de... cara... Porque no fundo do meu coração eu tinha esperança que o nosso Papa eleito pudesse ser o cardeal Robert Sarra. Inclusive, o nome, eu esqueci o nome do novo Papa, né? Eu sei a alcunha que ele escolheu, ou melhor, o novo nome dele, a alcunha que ele vai responder até a morte é Leão XIV. Mas, enfim, o nome dele, enquanto cardeal, eu esqueci. Mas é Robert alguma coisa. E quando foi anunciado ali o novo Papa, ele falou Robert, eu pensei, puta merda, é o meu negrão. Mas não era. Seguindo correto, sabe? Por aqui, pra ti que é católico, tu manja, né, cara? A gente tem que respeitar o desejo, a escolha do Espírito Santo, que no fim das contas é o grande responsável, né, pela escolha de cada papa que a gente já teve na sucessão apostólica. Ok, eu entendo, cara. Mas eu estou numa vibe de não ficar me escondendo atrás das minhas máscaras de bons costumes e de ficar maquiando uma não é nem uma perfeição, mas é ficar maquiando um comportamento ideal, sabe? Não, porque eu acho que isso é antinatural, sabe? Anti-humano, anti-artístico, tu ficar se podando a, no fim das contas, seguir um personagem. Então o correto seria, né, eu seguir essa linha de que não, temos que respeitar o desejo do Espírito Santo. É errado eu torcer para que uma pessoa específica seja Papa.
Cara, eu sei disso, sabe? Mas eu tô experienciando. Eu tô falando aqui pra vocês um negócio que eu experimentei. E a gente precisa dar nome para as nossas sensações, sabe? Até para que a gente possa entender e amadurecer essas coisas que acontecem aí no nosso ser. A gente precisa dar nome para as coisas que a gente sente, que a gente experimenta, sabe? E hoje eu experimentei uma frustração, cara. Sei lá. E eu vou te falar assim, ó, eu nem sou o cara lá muito nerd de Cristo, sabe? Do tipo, eu não entendo muita coisa, sabe? No fim das contas, sobre, né, os meandros mais aprofundados do catolicismo. Cara, eu sei bastante, sei acima da média, porque a gente vive num país de idiotas e a catequese no Brasil é especialmente burra. Então, assim, ó, eu sem falsa modéstia, até porque falsa modéstia não tem nada a ver com humildade. Eu sei acima da média, obviamente, né, cara? Porque, de novo, né, isso não é nenhum grande mérito meu, é mais demérito da catequese no país como um todo. Mas eu não sou nenhum fominha, assim, em relação a estudos de religião e tudo mais, né, do catolicismo. E, pra falar a verdade, eu mal conheço os feitos do Cardeal Sarrat. Eu só sei que é esse cara, que é um cara meio conservador, um cara negrão lá e tal. Então eu tava bem idiotamente, talvez, né? Talvez assemelhado com um lulista ou bolsonarista. Talvez eu tenha experimentado esse mesmo sentimento, ou melhor, eu tenha me calçado esses mesmos calçados de quem é um torcedor meio estúpido, que nem sabe por que gosta das pessoas que gosta. Eu acho que provavelmente isso aconteceu porque eu só queria que o Negrão fosse o novo Papa, sabe? Porque é um negrão meio conservador e ele é negro, entendeu? Então, na verdade, isso é até meio, sei lá, uma parte meio esquerdista minha, meio progressista minha, de querer que o cara ser representado, assim, tipo... Cara, isso é muito foda, né, meu? Eu acho que isso é uma angústia, um anseio natural, se não do ser humano, do homem negro, de se perceber honrado assim, de maneira globalmente honrado, tu tá entendendo? E daí, a representatividade, termo esse que foi estuprado pelos esquerdistas, a representatividade, ela ocupa essa dor, esse senso de vazio que o homem negro tem, tu tá entendendo? Porque, pra mim, seria extremamente maneiro ver o Cardeal Sarrat lá, só porque ele é um cara negro e meio conservador, tu tá entendendo? E eu também, eu sou um cara negro e meio conservador. Não, tipo, eu sou meio conservador, o Cardeal Sarrat, eu acredito que seja conservador pra caralho, né? Terror dos pagãos e hereges. Mas pra mim isso seria legal, sabe? Ocuparia alguma coisa importante no meu coração. E é bem nesses termos gays, né? Porque seria uma coisa puramente sentimental, porque foi como eu falei, não é que eu seja um admirador do cara, acompanhe a atuação do cara na igreja, já tenha lido, não sei nem se ele tem livro escrito, ou artigo, ou o que for, né? Mas certamente, né? Tem homilias aí dele e tudo mais. Tem um material pra consumir do Cardeal Sarrat que eu nunca fiz. Nunca fiz. E provavelmente nunca farei. Entendeu? Mas eu só queria que o Negrão tivesse lá, cara. Só isso. É só isso. Eu tô louco. Talvez esteja. Talvez seja uma coisa extremamente estúpida da minha parte. Talvez seja. De novo, né? Talvez seja eu calçando os chinelos que bolsonaristas e lulistas causam. Que são os dois tipos de seres humanos mais deploráveis da contemporaneidade. Cadê minha água? Né? Esses idiotas aí, torcedor de político. Então talvez eu seja um idiota torcedor de negros. Negros meio conservadores. Talvez seja isso. Né?
E de novo, né? Porque daí, cara, a imagem do negro, ela fica menos atrelada à idiotice. Tá entendendo? Que zumba. A ser engraçado, a piadinha, caralho, tá ligado? Sabe? E daí tu, através da imagem daquele homem, ocuparia um lugar de destaque de uma figura preta, tu tá entendendo? E sei lá, cara, de novo, assim, pode ser uma loucura, pode ser uma particularidade dos negros de se sentirem representados. Puta momento. Foi-se martelo. Não, foi-se martelo não, porque comunista raiz não é tão retardado quanto a agenda identitária da esquerda contemporânea. Mas momento PSOL aqui. Totalmente, momento PSOL. Se sentir representado é uma coisa foda, tá ligado? E é uma coisa que eu acredito que a maior parte dos negros que não estão aí ou sodomizados por uma ignorância e falta de cultura, burrice mesmo, você tá entendendo? Nego que não sabe se comportar fora do pagode, tá ligado? E os negros que não foram raptados por essa ideologia racista chamada marxismo. Eu acho que nós, os negros normais e não estúpidos, a gente tem muita sede em perceber que a nossa imagem ela tá sendo atrelada não no esquenta da Regina Casé, tá ligado? Não só no Exalta Samba, no pagodão, entendeu? Não só no atletismo ou em algum esporte, mas em lugares fundamentais da existência humana, sabe? Então assim, ó, a gente ter a figura máxima da Igreja Católica, o arauto de Cristo da Igreja, representado por um negrão, seria simplesmente a gente ter a verdadeira igreja de Cristo, a igreja de mais de 2000 anos, ter um arauto que, cara, eu me enxergo naquele cara, tu tá entendendo? É isso, cara. E assim, ó, sinceramente, eu provavelmente tô falando um monte de merda, mas tem um mar de merda, a gente sempre encontra um milhozinho que outro. Então, cara, eu acho que isso é normal até, assim, no relacionamento que o católico tem com os santos, né? O que é uma devoção a um santo? Devoção a um santo é basicamente tu gerar amizade com uma pessoa que teve notória entrega ao amor de Cristo, tá entendendo? E daí, como é que tu gera esse vínculo com um santo? É basicamente, sei lá, através de N formas. E uma dessas formas é, cara, esse maluco, né, através do estudo da vida do cara e tudo mais, nossa, esse cara tem um temperamento parecido com o meu. Esse cara, durante a vida, fez coisas que talvez eu faria se estivesse no lugar dele. Sabe? Gera uma identificação com o cara. E daí, muitas vezes, a devoção a determinado santo nasce daí. Sabe? Então, também não acho nenhum. Eu acho que Deus não vai me condenar, dentre todas as coisas que ele tem pra me condenar, não por essa em específico, porque eu talvez gostaria de gerar um vínculo, uma amizade com o cardeal Sarrat, com ele sendo papa, tá ligado? Né? E daí, de novo, não tem como eu fugir desse lance da representatividade de ser um puro sentimentalismo meu, porque é só por isso, né? É só por isso. Eu só gostaria de manter essa amizade com ele por conta desse lance meio totalmente interesseiro, no fim das contas, né? Porque eu só queria que ele representasse um afeto meu, o que no fim das contas faz com que eu seja um idiota. É isso. Mas eu senti, cara. Eu senti, sabe?
Eu senti essa frustraçãozinha, sabe, tal, vai passar, já passou, na real eu tô cagando, né, cara, eu tô cagando mais do que eu deveria, eu não deveria cagar tanto, mas é isso, tô cagando no fim das contas, né. Tô cagando, cara, tô cagando, assim, porra, se o Papa Novo é conservador, é progressista, tô cagando, cara, tô fudido, eu tenho que me resolver com minha vida aqui, com Deus, cara, tô na merda, sabe, nossa, a grande diferença para o meu juízo particular vai ser o Papa que foi eleito. Porra nenhuma, eu tô muito mais fudido do que isso. Mas enfim, né, cara, aconteceu e muito louco a gente poder acompanhar isso, sabe? Isso é muito louco. E parte da minha frustração era isso, sabe? Eu me brotou um sentimento de tipo assim, cara, eu poderia ter vivido na mesma era em que o Cardeal Sarraf fosse Papa, tá ligado? Cara, eu poderia ter... Isso poderia ter acontecido durante o meu período de existência que tá lá escrito na eternidade. Na minha era, isso poderia ter acontecido e daí eu tive uma dor no coração por aquilo que não fora, tá entendendo? Por aquilo que na verdade não existe. Não, o fato histórico de Cardeal Sarraf Papa não existe. Então eu fiquei triste por algo que não existe, por algo que não é, por algo que não foi inscrito na realidade. Essa que é a pica. Esse é o resumo do meu sentimento e consternação e frustração por conta do Negrão não ter assumido a cátedra. Tá entendendo? Foi isso. O fato disso não ter sido escrito na história. Sei lá, cara, eu queria muito que isso tivesse acontecido. Só queria. Né? Vamos girar esse assunto. Tá chato, né? Vamos girar esse assunto. Eu tinha mais coisas pra falar. Eu tenho muita coisa pra falar sobre negritude, sobre palmitagem, sobre um maluco no pedaço. Mas tá me dando uma bad vibe falar dessa porra. E minha filha tá chorando agora. Vou lá ver o que ela quer. Ai, vamos lá. Então tá, é isso, cara. Outra hora a gente fala mais sobre esse tópico, porque de novo, né? Cachorro solto, ele vai ser isso, né, cara? Vai ser esse cara pacato gerando reflexões a partir de coisas que este cara pacato vivenciou e experimentou. E daí, cara, uma coisa que eu vivenciei e experimentei é o fato que eu vivencio e experimento é o fato que eu sou pai, velho. Eu sou pai de 3 filhos. Até eu falei sobre isso no primeiro episódio do Cão de Cristo Show, inclusive já está no ar, né? Não tá editado ainda no momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas, no momento que tu estiver assistindo esse vídeo, significa que o Cão de Cristo Show já vai estar no ar. Então, nesse primeiro episódio do Cão de Cristo Show, falei sobre minhas diferenças com o Arthur Petri, né, cara? E uma das diferenças fulgrais que nós temos é o fato de que eu sou pai de verdade. Eu sou pai de seres humanos, de pessoas que saíram minhas bolas e de dentro da minha esposa. E ele é pai de pet, né? Ele comprou o filho dele de uma pet shop que, né, fica explorando cadelas para ficarem parindo dinheiro para eles, basicamente. E daí foi isso. Eu falei sobre isso, né, no primeiro episódio. E muito provavelmente isso vai pegar meio mal, né? Porque todo mundo adora cachorros e todo mundo odeia crianças. Basicamente essa é a porra da realidade que a gente tá instalado. Cara, e assim, ó, de novo, né, cara, eu não fico me fazendo de louco, velho. Eu entendo, sabe? Eu entendo quem se esforça pra não ter o estilo de vida que eu tenho. Eu entendo, cara. Que tipo assim, não quer ter filhos e tal. Eu entendo assim, ó, de coração, velho. Eu entendo de coração porque que é foda mesmo, assim, a restrição que tu precisa ter pra ser um bom pai. Ela é uma batalha diária, tá ligado? É desgastante, é frustrante às vezes, né? Então assim, ó, eu entendo, é foda mesmo.
E daí, tipo assim, quem já tem filhos ali, eventualmente por acidente, ou sei lá, ou não tem tanto talento pra exercer o ofício da paternidade, porra, às vezes pode vivenciar uma merda que é aquilo, né? Que é a ausência paterna, mesmo, né, tu não... do cara não estando separado da mãe do filho, né? O cara mesmo ali fisicamente presente, ele ainda é intelectualmente, afetivamente ausente, sabe? E daí esse cara, meu, ele... eu temo muito por esse cara, porque esse pode ser um cara que, além de estar se fudendo, né, ali por conta das restrições naturais que um filho gera, até principalmente durante a infância, se esse cara ele não for um pai foda e daí ele começar a perceber os efeitos na criança da falta dele como pai, ou seja, a criança começar a virar uma bostinha, entendeu? Começar a apresentar problemas por conta da ausência do cara como pai, esse cara vai se fuder 2 vezes. Na consciência, por ter fudido uma existência, né? E isso é muito fácil de acontecer. O cara fuder com uma existência, encher a cabeça da criança de trauma, não ser presente ali na vida daquele, cagar no fim das contas pra formação do piá, terceirizar a formação do piá pra uma tela ou pra uma creche prematura, tá ligado? Ou pra uma babá, enfim. Né, cara, daí tu perder a autoridade sobre teu filho, admiração, tu tá ligado? Eu acho que esse cara pode sofrer 2 vezes. Eu tô me fudendo muito, cara, mas eu acho que eu vou me fuder uma vez só. Que é esse ponto. Eu acho que eu vou me fuder só no lance da minha restrição. Da restrição máxima a mim mesmo, que eu e a minha esposa, a gente impõe a nós mesmos pra que não falte pros nossos filhos a presença física, a presença intelectual e a presença afetiva, tá entendendo? E eu temo, assim, também, assim, ó, por mais que eu entenda quem não queira ter filhos, eu temo também, assim, pela escolha das pessoas, que possa ser frustrante, cara, sabe? Assim, ó, beleza, nos 30 e poucos é tudo uma beleza, uma maravilha, né? Tu ter tempo pra ti mesmo, tu poder trabalhar em vários projetos, tu poder fazer aquilo que tu quer na hora que tu quer, poder viajar com a tua gata e foda-se, tá ligado? Tu poder, enfim, né, ter uma vida livre, hedonicamente falando. Mas, cara, sei lá, eu temo que a vida possa cobrar em relação à falta de sentido para as pessoas que escolhem não ter filhos, sabe? Temo, e espero que esteja enganado, tá ligado? De coração, assim. No episódio do Anticristo Show eu falei um negócio que é meio... Foi zoado, assim, zoeira, assim, foi tacanha, do tipo que eu falei que eu gostaria que todas as pessoas com mais de 30 anos tivessem filhos pra se fuderem junto comigo, pra gente poder olhar nos olhos um do outro e falar, é foda, né? Assim, é foda. E tipo assim, ó. E eu sinto uma inveja das pessoas que não têm filhos. Mas não uma inveja do tipo que eu queria que meus filhos desaparecessem pra ter uma vida como dessas pessoas. Não. Eu queria que filhos aparecessem na vida dessas pessoas pra a gente viver uma vida adulta, assim, igualitária, no sentido de nossa vida é hedonicamente uma merda, sim, estamos aí. Tá ligado? Assim, ó, não acredito. Tipo assim, ó, falando sério aqui, que aqui a gente pode falar um pouco mais sério aqui no Cachorro Solto. Não é isso, claro que não, né, cara? Eu não sou um psicopata. Eu tô cagando e andando pra vocês, na verdade, né? Mas eu tendo amigos que optaram por essa via, sabe, de não ter filhos, fizeram essa escolha consciente mesmo. Eu temo, assim, e espero ter enganado, que isso possa ser frustrante, né? Pra depois ali dos 30 anos, pra quando a gente entrar em arcos onde a morte ela se torna cada vez mais evidente, tá entendendo? Porque eu acredito que o ser humano ele tenha um instinto de sobrevivência que ultrapassa o mero instinto de tu ficar vivo, assim, né, tu ficar, o teu coração continuar batendo, as tuas funções, enfim, sabe? Vocês entenderam, né, cara? Porque, tipo assim, esse instinto de sobrevivência os animais também têm, né? Que nenhum animal quer morrer, tá ligado? Pô.
Ai, meu coração tá acelerado. Por que eu tô falando tão rápido? Puta merda. Vamos acalmar. Vamos lá. Então, assim, me parece, desconfio que o ser humano, por ser esse bicho naturalmente superior a qualquer outra espécie do reino animal, tenha também o seu instinto de sobrevivência atrelado ao seu intelecto e ao seu espírito, tá entendendo? Então, assim, ó, parte fundamental para que a nossa sobrevivência ela permaneça, inclusive depois da nossa morte física, é a gente traçar boas relações no mundo e a gente deixar uma herança no mundo em relação em aspectos intelectuais e espirituais, sabe? Então, tipo assim, porra. E daí eu acho que os filhos são fundamentais nisso, entende? Eu acho que naturalmente o ser humano que percebe a morte se aproximando, percebe a idade avançando e que não tem filhos, eu acho que ele se frustra. Eu acho que ele passa por uma crise, eu acho que ele percebe um vazio na vida. Se esse ser humano viveu só pra si, me parece que vai chegar um momento em que a vida vai cobrar o fato dele não ter instalado aquilo que ele tem de melhor pra ensinar, pra amar, tá ligado? No coração de outra pessoa de maneira perfeita. A forma que a gente tem de ensinar uma pessoa de maneira perfeita tudo aquilo que a gente tem no nosso HD, tudo aquilo que a gente tem no nosso na nossa experiência de vida humana, é através da paternidade, cara. Tu ensina do extremo zero um ser humano a viver. Tu forma um ser humano do extremo zero. Essa é a maneira perfeita, tanto de tu extravasar os teus ensinamentos e experiências de vida, quanto é a melhor maneira de tu extravasar o teu amor, a maneira perfeita, ou mais perfeita possível para homens falhos que somos, de tu demonstrar teu amor através da paternidade. E daí assim, ó, imagina que tu tá lá velhinho no teu leito de morte, né? Tu deu sorte ali de chegar na terceira idade e tá lá moribundo, refletindo a vida que tu viveu. E daí vamos pegar esses dois personagens, né? Tá lá um velho moribundo que teve filhos, e os filhos tiveram netos, e os filhos que tiveram filhos, e os filhos dos filhos que tiveram filhos. Então tá lá o velho com seus filhos, netos e bisnetos em vida. E tá lá o outro velho que não teve filhos. O velho Millennium, o velho Geração Z, o velho inútil, o velho infantilzão, o velho pai de pet, tá ligado? Tá lá. Porra, meu filho pet morreu com 10 anos de idade. Essas merdas são descartáveis, o que eu vou fazer? Porra, o primeiro cara, o primeiro personagem com seus filhos, me parece, e daí aqui é uma esperança, porque é onde eu quero me enxergar lá na frente, que esse cara, ele vai ter uma certa tranquilidade de estar deixando esse mundo fisicamente, porque, primeiro ponto, a vida dele valeu a pena. E veja, esse termo é foda, valeu a pena. É um termo muito utilizado, muito difundido, tá na boca de qualquer ser humano, mas olha a essência desse termo, valeu a pena. O que foi a pena? Foi uma coisa difícil, foi uma coisa que tu precisou se esforçar, foi uma coisa que tu precisou resistir, e valeu essa pena. A pena foi menor do que o benefício que tu recebeu por conta de ter enfrentado e vencido. E daí esse velho vai pensar na vida dele e no tão difícil que foi ele se entregar aos objetivos de vida dele, às relações dele e ao fato de ter criado, gerado, formado outros seres humanos. Eu acredito que a satisfação plena desse velho vai se encontrar aí, através do fato de ter valido a pena ele ter passado por esse perrengue todo para formar os filhos como seres humanos dignos, né? Como seres humanos que vão
seguir os ensinamentos desse velho moribundo, mesmo depois que ele morra. Tá entendendo? Essa é a minha esperança. Que assim, ó, que o nosso instinto de sobrevivência, ele é tamanho que a nossa satisfação em viver essa vida, ela só vai se dar de maneira plena caso a gente garanta de alguma forma que a gente continue vivo mesmo depois do nosso corpo perecer. É aquele esquema, né, aquela frase famosa. Eu achava que era eu ouvi ela do francês do The Boys, mas é a frase de um intelectualzinho e famoso, enfim. A frase é mais ou menos assim, que uma pessoa só morre quando seu nome é proferido pela última vez. Tá entendendo? Acho que isso é muito foda, muito profundo e verdadeiro, muito humano, no fim das contas. Então acho que assim, ó, que o instinto de sobrevivência do ser humano, ele precisa se perfectibilizar através daquilo que ele deixa como uma herança intelectual e uma herança afetiva e espiritual, sabe? Então assim, ó, e me parece que assim, ó, para pessoas medianas, medíocres como eu e como tu e como a Dona Vera e como a tua mãe e como teu pai. Eu acho que para pessoas medianas, medíocres, rasas, né, ou assim, né, limitadas, né? Não pro Steve Jobs, pro Bill Gates, pro Papa João Paulo II, sabe? Para esses caras que tem um negócio que é super acima da média. Não, esses não. Eu tô falando de gente normal. Me parece que a maneira mais evidente que tu tem de manter a tua existência ativa, tu permanecer vivo mesmo depois da morte, seja através dos filhos. Seja através do teu clã, da tua sucessão. Tá entendendo? Porra, cara, a gente tem saco com 2 bolas cheias de leite, material genético, uma pizza, e a gente se relaciona com as nossas mulheres. Cada um com a sua, obviamente, vocês entenderam, cara. E a mulher tem lá também seu aparelho sexual perfeito, que tem um encaixe perfeito. Pô, será que não é óbvio que, assim, ó, porra, né, a gente tem que usar isso do jeito que essas nossas ferramentas existem para ser usadas? Porra, cara, isso é loucura? Não, o certo é encher a mina de hormônio com uma porra de um anticoncepcional, ou enfiar um DIU dentro da mina, ou envolver o pinto do cara com plástico. Esse que é o normal. Sabe? Porque, de novo, cara, a gente não pode fugir do ponto de que a gente é um animal também, sabe? E todo animal, ele precisa, até algum aspecto, seguir seus instintos para se sentir plenamente vivo. E para que ele possa ser o que nasceu para ser, de maneira plena. Então, se a gente nasceu com isso, com esse material aqui, velho, olha só. Porra, usa aí, meu. Não tá aqui por acaso, senão a gente nascia assim, essa merda. Tá entendendo? Ah, tá viajando. Ah, tudo bem. Pode ser loucura. Pode ser loucura, cara. Mas, de novo, assim, ó, voltando pro ponto mais filosófico da coisa, eu acho que é isso, cara. A gente passar o nosso código genético pra frente é o ser humano permanecer vivo. É a gente permanecer vivo mesmo depois da nossa morte. Em algum aspecto, daqui a 20 gerações, aquilo que eu ensinei durante a minha passagem, a história que eu escrevi aqui hoje, os princípios que eu coloquei na cabeça dos meus filhos foram passados para frente, cara. A forma como eu ensinei meus filhos a amar, a se portar, a lidar com a vida, né, a amar as pessoas e tudo mais, isso vai ser tocado para frente. E eu vou permanecer vivo de alguma forma através desses pontos intelectuais e afetivos e espirituais, mesmo depois de eu virar comida de minhoca. Tá entendendo?
Então por isso que, ponto A, eu tenho esperança de que, de fato, velho, todo o lance que eu tô me ralando aqui com as crianças, que lá na frente isso se transmita numa vida cheia de sentido, porque eu vou ver lá meus filhos bem formados, felizes, piazada foda, né? O que vai ser bom pra eles, porque viver é do caralho. Essa que é a questão. Viver é do caralho, mas tem que saber viver, tá entendendo? O problema é quando a gente é cagado no mundo e não nos ensinam a viver. E daí o que tu faz? Tu vai lá comprar um curso do Pablo Marçal, porque tu é um idiota, não sabe viver. Ah, tu é um advogado foda, tu é um engenheiro pica. Tu é um Uber que gira a cidade e faz grana. Mas tu não sabe viver, cara. Sabe? Não sabe nada da vida. Tu não sabe como te relacionar, como te se portar. Entendeu? Tu é meio um bosta, um idiota, um individualista, um inútil. Entende? Aí tu vai lá com o pastor Mirim, dá dinheiro pro pastor Mirim. Aí tu vai lá, ficar adulando o político ou qualquer coisa pra preencher essa tua vida vazia de sentido, cara. Tua vida vazia de sentido, sabe? Porque tu é uma bicha que vive só pra ti, entendeu? Então assim, ó, é uma esperança por um lado, porque eu acredito que eu esteja fazendo a coisa certa com a minha vida, tá entendendo? E eu acredito que lá na frente eu vou olhar pra trás e vou dizer, valeu a pena. E do outro lado da moeda vem um temor. Porque eu temo que, e daí pra completar o raciocínio, eu temo que as pessoas que escolheram deliberadamente não terem filhos, elas vão sentir uma frustração endêmica quando perceberem que não tem mais tempo delas permanecerem vivas. Tá entendendo? Por quê? Porque o corpo tá morrendo e porque elas vão morrer de fato por não terem transmitido suas experiências e ensinamentos humanos e o seu amor humano de maneira perfeita. Sabe? Porque poucos são aquelas pessoas que são intelectualmente acima da média, que são fisicamente acima da média e daí fazem grandes feitos, como são os esportistas, né? Ou que são espiritualmente acima da média. Raras são essas pessoas, né? E esse sim, eu acredito que mesmo sem filhos, podem deixar registrado na experiência humana a sua herança. E daí essas pessoas permanecem vivas até hoje. Cada vez que eu toco a música, eu escuto a música de alguém que morreu, essa pessoa tá viva. Cada vez que eu leio o livro de alguém que já morreu, essa pessoa tá viva. Cada vez que eu uso um aparelho eletrônico, uma tecnologia de uma pessoa que já morreu, essa pessoa tá viva. Tá entendendo? Cada vez que eu recordo dessa pessoa numa oração, né? Em alguma coisa espiritual nesse sentido, essa pessoa tá viva. Por quê? Porque o nome dela, os ensinamentos dela, aquilo que ela deixou de herança e vida, segue gerando efeitos, movimentos. E a vida tá nos movimentos. Tá entendendo? Agora, pra nós, sendo prolixo nessa porra, mas pra afirmar, pra nós que somos medíocres intelectualmente falando, pra nós que somos medíocres espiritualmente falando, pra nós que somos medíocres fisicamente falando, pra nós só resta imprimir de maneira perfeita a nossa humanidade através dos filhos, cara. Através da nossa sucessão, sabe? Daí óbvio, né, cara? Óbvio que vai ter um monte de... E foi o que eu comentei no início ali, né? Tem vários pais que, apesar de terem filhos, são ausentes, mesmo estando ali fisicamente presentes. Então, vai ser aqueles casos, né? Do cara que tem um monte de filhos, só que os filhos são um bando de filho da puta, que vão brigar por causa de dinheiro, de inventário, são uns merda, e não vão gostar do pai. E o pai vai morrer, vai lá e cuspir na cova do pai aí, se bobear, entendeu? Claro que tem esses casos. Claro que não tô falando nada preto no branco, né, cara? Eu tô criando dois arquétipos aqui pra gente poder brisar em cima desses arquétipos, tá entendendo? E pra gente poder trocar uma ideia, né? De que talvez ser pai de pet não seja ridículo só porque é ridículo. Sabe? Tipo, tu chamar uma porra no cachorro de filho. Só porque é ridículo tu criar um Instagram pro teu cachorro. Gente idiota!
Ai, às vezes eu penso que todo mundo no planeta Terra é idiota, menos eu, sabe? Porra! Não, cara. Tem uma razão mais profunda nisso daí. E é um temor meu, que eu espero estar errado para todos os casos que me convém, ou seja, para todos os meus amigos que escolheram deliberadamente não ter filhos. Espero que eles nunca passem por essa frustração que eu acredito que eles vão passar. Eu acredito que eles vão se impactar com isso. Eu acredito que isso vai se firmar numa crise. Eu acredito que eles vão pensar lá, aqueles que tiveram a oportunidade de pensar na vida, olhar para trás e refletir quando estiverem mais velhos, ou mesmo à beira da morte. Acho que eles vão se frustrar com uma vida que não valeu a pena. Porque tu viver só pra ti, meu irmão, esse é o ponto, não vale a pena. Porque tu é um merda. Tu sozinho é um merda. Tu, assim, eu sinto informar, né, que eu sei que a tua mãe fez um ótimo trabalho em te convencer que tu é especial, de que o mundo é teu, mas não, cara, tu é um bosta, assim. Tu é um bosta, naturalmente. Uma pessoa deixa de ser uma merda, uma bosta, quando ela oferece o que ela tem de melhor, não pra si mesma, pros outros, pro mundo. Tá entendendo? É aquela máxima lá daquele filme Into the Wild, Adentrando a Natureza Selvagem, que eu menciono direto esse filme, cara. Que o retardado lá que comeu os cogumelos venenosos, quando ele tava morrendo, ele escreveu no seu caderninho uma lição que ele é muito verdadeira. E cristã, até. A felicidade só é verdadeira quando compartilhada. Tu só deixa de ser um bosta quando tu compartilha com as pessoas aquilo que tu tem de melhor. Tá entendendo? Porque o ser humano, ele é um bicho social, velho. E não tem discussão quanto a isso. O ser humano é um bicho de tribo, cara. O ser humano é um bicho de comunidade, de convivência. Então, assim, ó, parte do sentido da vida humana tá diretamente atrelado com a forma como tu te relaciona com os teus comuns, com os teus iguais, tá entendendo? Assim, ó, velho, tu pode, assim, achar que o idiota ali do coach que tu segue no TikTok e que te orienta a fazer um modo caverna, a fazer com que tu suba durante 6 meses e se retorne irreconhecível, que tu seja um lobo solitário, pode ter certeza que esse cara é um tremendo num idiota, num retardado, e que isso não funciona. Se tu passar 6 meses, se tu sumir durante 6 meses, ninguém vai notar tua falta, cara. Porque se tu escuta uns idiotas desse, tu deve ser assim, tu deve ser um bosta, sabe? A tua presença deve ser completamente indiferente, tu deve ser totalmente substituível, sabe? Se tu é um bicho genérico que escuta esse tipo de conselho. Então tu vai passar 6 meses longe e ninguém vai notar. E sabe o que tu vai fazer durante esses 6 meses que tu vai passar longe? Tu vai te fortificar enquanto ser humano, tu vai buscar virtudes, tu vai ficar mais forte, tu vai ficar mais inteligente. Não, cara. Tu vai tentar uma semana, não vai conseguir, vai passar 15 dias batendo punheta, comendo merda, gordura hidrogenada, né? Aí quando tiver, vai passar assim, jogando videogame pra caralho, sendo mesmo merda. Aí na última semana dos 6 meses do modo caverna, tu vai tentar fazer ali alguma coisinha diferente. E tu vai acreditar e vai olhar no espelho e vai mentir pra ti mesmo que, nossa, esses 6 meses foram transformadores, tu cresceu muito, tu mudou tua vida. Não, cara, tu foi um merda. Porque o ser humano que se isola é inútil. É inútil. O ser humano que se isola morre. Essa que é a questão. E tem gente que tá morta em vida porque tá isolada. É por isso que a solidão é uma doença. Tá entendendo? É por isso que o ser humano, ele existe pra estar junto com outros seres humanos, fazendo a diferença na vida desses seres humanos do qual ele convive, cara. É isso. O nosso cérebro, ele evoluiu pra isso. Tá entendendo? E por isso que eu digo, o ser humano que se afasta dos seus comuns, ele morre. Hoje, contemporaneamente, ele morre num sentido figurado, óbvio. Mas o nosso cérebro, ele evolui de uma era em que cada ser humano ali na tribo tinha sua função específica. Um era caçar, outro era fazer a boia, outro era, sei lá, plantar, outro era cuidar das crianças, a mulher, enfim. Cada um tinha sua função ali na tribo. Cara, se tu fosse expulso da tribo, tu morreria. Tu tava morto. Se tu fosse desertado da tribo ali por ter feito alguma merda, sei lá, tu tava morto, porque tu depende das pessoas
para comer, tu depende das pessoas para levantar um abrigo, tu depende dos teus comuns para sobreviver um inverno fudido, tu depende dos teus comuns, tá entendendo? Então assim, ó, por que o ser humano ele tem medo, aversão de ser ridicularizado, de ser repelido por outros seres humanos ainda hoje, né? Todo mundo quer ser aceito e tudo mais. Nosso cérebro ele evolui dessa realidade. Cara, eu não posso ser repelido daqui. Eu preciso demonstrar o meu valor pros meus comuns, porque senão eu tô fora e eu tô fudido. Se eu estiver fora eu vou morrer. Tu tá entendendo? É isso, cara. Então é isso. Então literalmente o ser humano que se afasta dos seus comuns morre. Morre. Hoje num sentido figurado, hoje num sentido representativo, assim, uma morte em vida, no sentido de, cara, assim, ó, cara, se tu não for lembrado, tu não existe. Foi o que eu falei, cara. A vida só termina no momento em que teu nome for proferido pela última vez. E se tu tá vivo e o teu nome não é proferido por ninguém, meu irmão, então tu já tá morto. E qual é o remédio pra isso? Buscar a convivência humana, porra. Né? Modo caverna. Tá todo mundo cagando e andando pra ti, cara. Tu não é o protagonista da vida alheia. Cada um é protagonista da própria vida. É um universo em si próprio. E daí eu te pergunto, como que os protagonistas dos livros que tu lê, dos filmes que tu vê, dos jogos que tu joga, como que os protagonistas eles se comportam? Fazendo coisas pra eles mesmos se acharem foda, pra eles mesmos serem admirados pelos outros nas redes sociais, ou os heróis ali, os protagonistas dos romances e até de histórias reais que a gente vê e acompanha com tanto interesse, eles não estão sempre fazendo alguma coisa, cumprindo uma missão que vai beneficiar muito mais os outros do que ele mesmo, e que aquela máxima que bonzinho só se fode provém justamente daí. Os heróis eles têm que se sacrificar para que a vida alheia seja alguma coisa um pouco melhor. Né? E a vida desse cara é admirável, é foda, todo mundo gosta de ver, todo mundo quer estar perto do herói. Tá entendendo? Porque ele se sacrifica pros outros. Ele dedicar o que ele tem de melhor e especial pros outros justifica a vida dele e faz com que ele seja um herói, caralho. Um modo caverna. Eu vou pro modo caverna, porque daí eu vou voltar a reconhecer. As pessoas vão ficar melhor. Nossa, como ele é foda. Não ser um imbecil. Tem que ativar modo caverna, tem que ativar modo serviço, porra. Modo utilidade, caralho. Tá entendendo? Porra, meu, a gente tem que deixar de ser utilitarista e a gente tem que começar a ser útil. Beleza? Porque quem vai estar ganhando vai ser eu. Quem vai ser o herói da porra da minha história. Eu só vou ser protagonista da porra da minha história quando eu for útil pros outros, porra. Caralho. Puta que pariu. Tem que desenhar pra vocês, meu. Tá entendendo? Negócio... Tá aí, tchê, qualquer livro que tu leia, porra, qualquer quadrinho, qualquer jornada do herói vagabunda, é isso, cara. E aí tu faz da tua vida o quê? Tu faz da tua vida o quê? Uma parada completamente narcísica, na qual tu te enxerga como se fosse o reizinho do mundo, e que tu tem a esperança de que o mundo se dobre às tuas vontades, às tuas reclamações, aos teus desejos, pra que te valorizem. Ah, cara, ninguém tem tempo pra ti, cara. A vida é curta pra caralho. Tá entendendo? Ai, meus amigos, vamos lá, né? Eu acho que foi um fechamento bom aqui. 50 minutinhos de cachorro solto, né? Tá bom, né? Acho que tá bom pra começar, né? Espero que... Não, dessa vez o áudio vai rolar. Beleza, meus amigos, suportem aí o projeto do Cão de Cristo. Estamos chegando aí com diversos programas aí pro seu entretenimento. E não esqueçam, né, cara, me ajuda aí a formar as pautas do Cão de Cristo Show, as pautas ali da Hora da Pita e, enfim, as pautas de qualquer programa aí que a gente for botar no ar, através aqui do nosso contato, que é o cãodecristo@gmail.com. Manda lá, cara, um relato teu, manda algum vídeo pra gente reagir, alguma ideia de pauta, tá? Porque daí tu vai estar participando, ajudando, né, aí o Cão de Cristo a crescer. Beleza, meus amigos? Então é isso, nos vemos na próxima e tchau, tchau.